Administração da produção em meio à crise. Como a crise sanitária no Brasil afetou a produção no meio rural e na indústria e como esses setores fizeram para se manterem em crescimento no mercado econômico. Esse é um trabalho realizado pelas discentes Alessandra Stuani e Emily Meneguzzi para o curso de Administração da Universidade do Oeste de Santa Catarina, UNOESC. Primeiramente, devemos falar sobre a desigualdade que temos espalhada mundo afora. Manter uma empresa em pleno funcionamento em meio a uma crise de saúde pública mundial é algo que precisa ser estudado com calma, deve haver pesquisa, informações e dados a serem analisados. As informações e dados a serem analisados e após a elaboração do plano de ação para poder continuar crescendo em meio aos problemas que serão enfrentados, devemos pensar no que pode ser feito para que a empresa seja afetada minimamente. Então, com isso, o que a gente tem que pensar? Problemas anteriores que já aconteceram, né, na economia, no mundo, que já aconteceram, como foram resolvidos, o que foi feito, qual a situação que se antecede a ela, o que foi feito depois daquilo. Então, isso que a gente tem que pensar agora, com esse problema de agora, com o que aconteceu lá no passado, o que a gente pode pegar de lá e aplicar aqui. E com a informação que a gente tem aqui, que é a mais do que a gente já teve, o que a gente pode fazer de uma forma mais rápida, de uma forma mais ágil, que a gente possa planejar, organizar e já agir o mais rápido possível, o que a gente pode fazer para continuar em crescimento, para a empresa ter menos perca, para ela ficar menos horas paradas, para ela não perder a matéria-prima, conseguir continuar produzindo seus produtos. O que a gente pode fazer agora pela empresa, com a situação atual que a gente está pegando exemplos de problemas que já aconteceram na sociedade antes. O que a gente pode fazer? Então, a gente vai, analisa, planeja, pega os dados, as informações e coloca num plano de ação para poder gerir a nossa empresa. No Brasil, o impacto que a crise sanitária, que se sucedeu a uma crise econômica no âmbito da capacidade de produção industrial do país, no nosso país decaiu sua produção inicialmente bruscamente, principalmente na área de exportação para outros países. O Brasil, que vinha se recuperando da crise da recessão que ocorreu dos anos de 2014 a 2016, acabou se afundando em mais dívidas internas. Com o mercado de exportação restrito a apenas alguns produtos e serviços, aquelas indústrias que não se encaixavam no âmbito de produtos vitais acabaram sofrendo uma queda em sua produção, viram-se com fornecedores sem matéria-prima, colaboradores afetados e clientes sem perspectivas de novas aquisições. A crise provocada pela pandemia de coronavírus causou fortes impactos na indústria brasileira. Pesquisa da CNI mostra que, em março, a queda na demanda forçou uma redução sem precedentes da atividade industrial e levou à utilização da capacidade instalada ao menor nível já registrado na série mensal iniciada em 2010. Com essa pandemia que nós estamos sofrendo agora, com essa crise de saúde pública do Covid-19 que o mundo vem passando atualmente, o que a gente pode ver nas indústrias, nas empresas com isso? As indústrias, as empresas que vinham se preparando já, que já tinham um planejamento, que já sabiam, tinham uma prospecção de clientes, tudo bem certinho, já estavam organizadas, sabiam daqui 5 anos o que iam gastar, o que iam investir. Essas empresas sofreram menos com a crise do que as empresas que não tinham planejamento, né? Empresas maiores que já têm mais funcionários, que já estão mais estabelecidas no mercado, que já sabem o crescimento, já conseguem mensurar tudo isso, elas não foram tão atingidas por essa crise de saúde pública que a gente está passando. Como, por exemplo, os produtos de higiene, de limpeza, tiveram um crescimento nas suas vendas e na sua produção, tanto que, por exemplo, o álcool em gel sofreu com falta de matéria-prima, porque foi uma demanda tão grande, uma coisa que eles não estavam esperando, ter essa venda de álcool em gel e produtos de higiene tão grande, comparando com outros setores, como, por exemplo, a indústria da beleza, né, de cosméticos, indústria automobilística,
essas indústrias elas tiveram uma queda. Por quê? Porque as pessoas não estão mais procurando tanto o produto delas quanto no auge que foi da pandemia, com a procura de alimentos, né? E produtos de higiene e limpeza. Então, a gente pode analisar que as empresas que já vinham se preparando com orçamentos, que já sabiam o seu crescimento, já tinham seus números, informações e dados, elas sofreram menos, elas já sabiam o que elas teriam que fazer, conseguiram analisar melhor o que elas poderiam fazer para não ser tão atingidas com a pandemia, diferentemente das empresas que não tiveram um planejamento anteriormente. Outra coisa que a gente pode analisar também é como as empresas e as indústrias lidaram com o Covid-19, tanto no seu auge, quanto continuam dando em andamento agora. Um dos exemplos é o home office. Tudo aquilo que podia ser feito remotamente, que podia ser feito por um computador da casa do colaborador, foi atendido. Tudo aquilo que dava para ser feito no home office, ele foi atendido. Férias coletivas foram adotadas por indústrias grandes. Isso aconteceu bastante nesse meio tempo da pandemia. Bastante férias coletivas, férias iam trocando também o pessoal, né? 15 dias para um setor, 15 dias para outro, ou 15 dias para uma parte do setor, depois 15 dias para outro, para afetar o mínimo possível. Foi distribuído EPIs para as pessoas, tem álcool em gel, onde você for hoje vai ter o álcool em gel, máscara, aquelas máscaras que ficam mais na frente do rosto, isso principalmente em mercados, e principalmente o adiantamento das férias foi uma coisa que aconteceu muito, que muitas empresas fizeram as férias coletivas, adiantaram, indústrias grandes de vestuários, indústrias que estavam mais paradas, para elas não sofrerem tanto com o funcionário em casa, sem estar como produzir. O que as empresas fizeram, adiantaram as férias, e como foi feito protocolado toda uma nova lei, foi aberto assim para a empresa conseguir pagar o funcionário, as férias e tudo mais. Então foi tudo melhorado para essa época da pandemia e da crise, para a empresa ficar, né, não sofrer tanto, e para o colaborador também não ficar sem receber. Agora falando um pouco sobre agricultura, a produção mundial está em crescimento, estoques relativamente mais baixos do que o normal, e um apetite chinês ainda bastante grande pelo grão. Com isso, acredito que os preços da soja tendem a recuar entre 10% a 20% em 2021. A vinda do coronavírus para o Brasil impactou muito na economia. Um dos setores da economia brasileira que eu acredito, do meu ponto de vista, que não tenha sofrido um impacto tão grande é o setor da agricultura. E dentro dele se divide em outros setores, como agricultura familiar, produção em massa de carne para exportação, de grãos, entre outros. Eu cito que o que não teve tanto prejuízo é a parte de produção de grãos e de alimentos para exportação, tanto quanto de carne, entre outros produtos que são bastante exportados, porque a demanda deles lá fora não diminuiu, só aumentou e tende a aumentar cada dia mais. Um dos exemplos que a gente pode citar que eu trabalho também é a suinocultura. O preço do suíno até janeiro tende a aumentar mais de 10%. Com isso, consequentemente, vai movimentar mais economia, vão ser feitas mais exportações, e isso com certeza vai ajudar a alavancar a economia brasileira. Após o ritmo grande em 2020, as importações de carne suína da China devem cair em 6%, devido à recuperação da produção nacional. Mas a projeção para exportações globais deve ficar estáveis, em 10,8 milhões de toneladas em 2021. Nos primeiros 6 meses de 2013, a receita cambial de carne de frango aumentou 7,21% e obteve lucro de cerca de 4 bilhões de dólares.
Esse resultado proporcionou à atividade o melhor primeiro semestre dos últimos anos. Santa Catarina está em segundo lugar nas exportações, perdendo apenas para o Paraná, que embarcou 18% a mais do produto. Mas os catarinenses alcançaram a liderança no volume de cortes. A região sul do país respondeu por 72% da receita cambial de produtos vendidos. Eu posso citar algum exemplo de exportação, que seria a carne de suíno, que eu trabalho, que uma demanda dela teve um aumento muito grande e tende a aumentar ainda mais. Pois até janeiro, acredito que vai aumentar uns 20% o preço do suíno, vai aumentar o preço da soja, como a gente já teve em algumas pesquisas. E isso tem de dar uma movimentada grande na economia brasileira, porque o agricultor vai conseguir vender o seu produto, ganhar um preço bom e ter o seu retorno para investimentos futuros, que ele vai investir tanto quanto dentro da propriedade ou em outros locais que ache necessário. Isso acho que dentro da agricultura, acho que é um setores que ainda mantém o Brasil em pé, porque ele não parou, ele sempre continuou constantemente e tem elevado a produtividade e os preços. Isso dá uma movimentada boa, como a gente foi pesquisado em tabelas, falado sobre pesquisas futuras de preço, e todas elas tendem a aumentar cada dia mais. Santa Catarina bateu recorde na exportação de soja nos 4 primeiros meses desse ano. Felipe Croix tem mais detalhes. Os embarques no primeiro quadrimestre de 2020 somam mais de 815 mil toneladas, o maior volume dos últimos 10 anos. O principal destino da produção catarinense é o mercado chinês, que é responsável por 80% das compras. Segundo o secretário de Estado de Agricultura, ele informou que mesmo com a estiagem, a cultura do soja foi a menos afetada nesse momento. Esses dados foram divulgados pela Epagri-Cepa e, inclusive, o agronegócio catarinense mostra que a soja é um dos principais setores de arrecadação. Para se ter uma noção, só de janeiro a abril foram mais de 300 milhões em faturamento, 300 milhões de dólares, um crescimento de 51% se comparado ao mesmo período do ano passado, ano de 2019. E temos também o setor da agricultura familiar. Eu acredito que o setor da agricultura familiar é um que mais sofreu, porque o seu produto é vendido diretamente ao público, em feiras livres, em outras ocasiões. Esse produto que o pequeno agricultor produz, ele acaba se perdendo pela falta de venda, pela falta de não ter saída desse produto, porque a pessoa acaba não saindo de casa, não indo até a feira, não indo até para consumir esse produto. Isso acaba se perdendo. Muitas pessoas optaram pela entrega a domicílio e tudo mais, para que esse produto não se perca tanto. Mas isso gerou mais gastos, mais funcionários, talvez. Isso eu acredito que esse é um dos setores que mais foi impactado dentro da agricultura.